Olá, você já sofreu o famoso calote? É isso mesmo. Se você é uma pessoa física ou até mesmo uma empresa e já sofreu o famoso calote, este vídeo é para você. Eu sou Joniclei Florentino, advogado, e hoje vamos tratar como evitar o famoso calote. Basicamente, existem três formas para se evitar o famoso calote. Bom, primeiramente vamos deixar claro que o vídeo vamos tratar de formas gerais, não vamos entrar especificamente em cada espécie, cada título de crédito existente, mas vamos dar uma noção geral, mais generalista acerca de medidas que podem ser tomadas para evitar o famoso calote. Nós também não vamos entrar na questão de prevenção, ou seja, da análise do seu crédito. Normalmente é uma prática mais empresarial, que é consulta aos órgãos de proteção ao crédito, score, coisas desse tipo, SPC, Serasa, enfim. Não é sobre isso que nós vamos tratar. Vamos tratar do seu título de crédito. Ele foi vencido e não foi pago. Quais medidas judiciais a serem tomadas para recuperar esse tipo de crédito? Bom, sempre é importante a análise de um profissional de direito, né, no caso de um advogado, para ver qual a situação do seu devedor ou a situação específica do seu caso, porque cada caso é um caso específico, é um caso a ser analisado. Posso entrar com um processo judicial de cobrança ou de execução sem advogado? Pode, através do juizado especial, o antigo pequenas causas. Isso é recomendável? Cada caso é uma situação, então sempre um profissional do direito, no caso um advogado, vai ter condições de melhor avaliar a sua situação. Tá, sou uma pessoa física, sou uma pessoa jurídica, uma empresa, posso entrar com uma demanda de cobrança ou de execução no juizado especial? Aí é uma situação mais específica. Pessoa física, até o juizado, na verdade, tem um teto até 40 salários mínimos. Né? Posso, sem advogado, até 40 salários mínimos? Não. Até metade disso você pode entrar com uma ação judicial sem advogado, sem a necessidade de um profissional do direito, no caso de um advogado, que seria até 20 salários mínimos. Empresa pode? Depende da natureza jurídica, do enquadramento jurídico dessa empresa. Se ela é uma EPP ou se ela é uma ME ou até os famosos MEIs, microempresários individuais. Né? Do contrário, essa empresa, se ela for uma empresa de um porte maior, ela não vai poder entrar com essa ação no juizado. Mas enfim, assistido de um advogado, você pode entrar com uma ação judicial até 40 salários mínimos no juizado. Tá, mas que questão é essa de juizado especial, antigo pequenas causas? Enfim, se eu não quiser entrar com essa ação judicial no juizado especial, o que diferencia, na verdade, é a questão do recolhimento de custas. Porque, na verdade, via de regra, todo processo é necessário o recolhimento de custas judiciais, a menos que a pessoa se enquadre como uma pessoa hipossuficiente, ou seja, aquele que não tem condições de arcar com custas processuais. Do contrário, ele pode usar, como eu já disse, essas pessoas podem usar o juizado especial, o antigo pequenas causas, para poder recuperar o seu crédito, ou seja, entrar com medidas judiciais de cobrança ou execução, sem pagar custas dentro do teto de até 40 salários mínimos. Mas enfim, vamos lá, vamos falar um pouco sobre a questão de recuperação de crédito. Enfim, eu tenho lá duplicata, eu tenho um boleto, uma nota promissória, um contrato que está vencido, enfim, eu sofri o famoso calote. Como daqui para frente eu evitar que isso seja contínuo, que isso permaneça e que eu receba esse meu crédito? Entrando com uma medida judicial. Eu posso entrar com processo de execução ou eu posso entrar com um processo de cobrança. O que vai diferenciar um do outro? Na verdade, depende do seu título de crédito.
Por exemplo, um cheque tem um prazo de 6 meses para entrar com o processo de execução. A nota promissória vai ter um prazo mais estendido, que seria um prazo de 3 anos para entrar com esse processo de execução. A execução é um procedimento, é um processo, vamos dizer assim, muito mais célere, porque o devedor vai ser citado e intimado no mesmo mandado para cumprir, ou seja, para pagar, fazer esse pagamento no prazo de 3 dias. Ah, mas se ele não pagar, já entra na questão de bens a penhora, ou seja, o advogado ou a própria parte, no caso do juizado especial, pode fazer esse requerimento de indicação de bens a penhora, seja ele através do Bacen-Jude, que é a famosa penhora online, que o juiz vai mandar um ofício, na verdade isso é um sistema hoje, interligado ao Banco Central, que vai buscar dinheiros em contas, enfim, seja ela contas correntes ou poupança, que enfim, aonde tiver dinheiro, esse dinheiro vai ser bloqueado. Detran, através do Renajude, se tiver veículo, enfim, até mesmo cartório de registro de imóveis, né? Pode ser nomeado vários tipos de bens a penhora, se não pagar nesse prazo de 3 dias. Ah, mas meu título, por exemplo, o cheque passou dos 6 meses. O que acontece nesse prazo? Teria que se entrar com uma ação de cobrança, que tem um prazo até de 5 anos. Ou seja, são várias formas para você receber o seu título de crédito judicial. Então, basicamente você pode entrar com uma ação de execução, se o seu título de crédito estiver dentro do prazo de validade para a ação de execução, que também varia da questão do tipo de título que você tem, se é um boleto ou um cheque. Normalmente o prazo mais reduzido é para o cheque, que é de 6 meses. Ou então, acima desse prazo, a nota promissória, por exemplo, que é de 3 anos, vencido esse tempo, você pode entrar com uma ação de cobrança ou uma ação monitória. Normalmente são as ações mais praticadas. Enfim, como eu disse, nós não vamos esgotar os títulos de crédito, até porque o direito civil é muito amplo. Pode ser que você tenha um contrato específico de locação, vai envolver uma questão de despejo, vai envolver uma questão mais peculiar, seria outro tipo de procedimento. Mas em linhas gerais, ou é o processo de execução, ou é o processo de cobrança, ou até mesmo uma ação monitória na justiça comum. Ah, mas meu caso é acima de 40 salários mínimos. Vou ter que recolher custas? Vai ter que recolher custas judiciais. Ah, mas se eu já estou no prejuízo, ainda vou ter que pagar custas para poder recolher? Por isso, a necessidade de um profissional do direito para estar avaliando esta situação, para ver se é viável, se o seu devedor ele tem patrimônio. Então, toda essa questão ela deve ser analisada. Mas, enfim, em linhas gerais, é isso que eu queria tratar com vocês. Em resumo, né, resumindo a questão, você pode tomar medidas para para recuperar o seu crédito, seja ela através de um profissional do direito, de um advogado, ou seja ela pessoalmente através dos juizados especiais, até 20 salários mínimos, sem advogado. Lembrando que sem recolhimento de custas, mesmo assistido como advogado, você pode até 40 salários mínimos, sem a necessidade de recolhimento de custas. Em linhas gerais, seria isso. Até o próximo vídeo.